24º domingo do tempo comum. Bom dia a todos os presentes e também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube e Facebook. A liturgia de hoje nos mostra como Deus é amoroso e misericordioso e nos convida a refletirmos sobre a importância do perdão como elemento fundamental na vivência religiosa dos que desejam ser, de verdade, seguidores de Jesus Cristo. Ser capaz de nos perdoar e perdoar os outros não é um simples detalhe no cristianismo, mas faz parte de algo essencial, ou seja, quem não for capaz de perdoar estará se excluindo da comunhão com Deus e com os irmãos. Entre as intenções desta missa, destacamos os aniversariantes: Antônio Roberto Menezes Muglia, Ellen Roberta Menezes Muglia, pela recuperação da saúde de nossas irmãs Maria Lúcia Taqueto, Anne Caroline Belucci Augusto, Verônica Poltronieri Tanajura e Conceição Aparecida. Rezemos pedindo pela chuva. Rezemos ainda pelas almas de Antônio Francisco Sales, Aparecido Rafael Brasilino, Maria Imaculada Souza, Nilce Aparecida Lode, Nelson Menezes e Alzira Lopes da Silva. Como sétimo dia, nós rezemos pela Maria Dolores Durande Araújo e Marlene Rodrigues Souza de Jesus. Vamos dar início então à nossa celebração, a Santa Missa, com o cântico de entrada, recebendo o presidente da nossa celebração, o Padre Telmo. 58. Hoje em tua casa me apresento, Senhor, para cantar teu louvor. A ti que me fazes aliança, dou todo meu amor, porque a aliança me chamaste, Senhor, aqui estou. Porque te deste na cruz por mim, Jesus, é a ti que me dou. Hoje em tua casa me apresento, Senhor, para cantar teu louvor. A ti que me fazes aliança, dou todo meu amor. E nós estamos reunidos aqui, queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse domingo em que somos convidados a reconhecer que perdoar é talvez o gesto mais importante da vida cristã, e na sociedade, aliás, não haveria convivência entre os seres humanos se não tivéssemos a capacidade do perdão. Porque todos nos ofendemos, todos nos machucamos, todos nos magoamos. Quem que acaba muitas vezes por palavras, por gestos, até mesmo por omissões, magoando, ferindo alguém? É quase que inevitável, na nossa fraqueza humana, nós acabarmos ferindo outras pessoas, até mesmo não tendo a intenção diretamente de fazê-lo, mas devido à nossa forma de agir e de ser. Então, precisamos muito de receber o perdão de Deus, mas também de perdoar. E na liturgia de hoje,
Deus nos deixará claro que Ele nos tratará como nós tratamos os nossos irmãos e irmãs. Vamos então pedir o perdão de Deus por todas as vezes que temos uma dificuldade imensa de perdoar. É um dom que precisamos suplicar ao Pai para recebermos este grande presente. Entoemos juntos o hino penitencial. 118. Abro as mãos para construir um mundo melhor e cristificar tudo que existe em mim, existe ao meu redor. Ó meu irmão, peça perdão por não construir nessa temporada, por trair o amor e não fazer nada. Ó meu irmão, peça perdão por não construir nessa temporada, por trair o amor e não fazer nada. Com coração de filho amado, vou voltar pra casa e pedir perdão com gestos e palavras desse meu pecado. Ó meu irmão, peça perdão por não construir nessa temporada, por trair o amor e não fazer nada. Ó meu irmão, peça perdão por não construir nessa temporada, por trair o amor e não fazer nada. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E temos tantos motivos de dar graças e glórias a Deus, não é verdade? Tanta gente que nesse período agora está saindo em missão. Esta semana começou a missão nas casas. Os ministros instituídos de nossa paróquia estão começando agora aos pouquinhos a visitar os enfermos, os idosos, levando a Santa Comunhão aos lares. Daqui a pouquinho também, no mês de outubro, nós já estamos nos preparando para voltarmos devagarinho às missas presenciais. Ainda não com o limite todo, mas devagar, aprendendo, com prudência e carinho com as vidas e a saúde de todos. Tudo isso é motivo de esperança. Nós queremos ter essa esperança de que este período tão difícil da nossa vida passará. Entoemos então juntos, com alegria e esperança, o hino de louvor. 131. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro e Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos
amor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção a nossas culpas. O Senhor é
compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quando os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor ao que os temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe os crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, acolhemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É com grande alegria que eu vos proclamo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Disse então o patrão, teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus,
fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós estamos diante de uma cena das mais interessantes do Santo Evangelho. Interessante que tudo começa com uma pergunta de Pedro. Nós estamos num capítulo do Evangelho segundo Mateus, em que Jesus está instruindo os seus seguidores, os seus discípulos, de como é que eles devem viver na comunidade que ele está fundando. Jesus Cristo inaugura uma nova maneira das pessoas se tratarem e conviverem. Ele forma um grupo, e Jesus Cristo quer que nesse grupo reine algumas virtudes, predomine alguns tipos de comportamentos. E Jesus já havia falado várias vezes da necessidade do perdão, de amar até os inimigos, de rezar por quem nos persegue, enfim, de perdoar tudo e todos que, fizessem alguma coisa torta, ruim contra nós. E os discípulos de Jesus estavam assustados com essas orientações dele, porque eles sabiam que perdoar não é uma coisa fácil. O perdão não é uma coisa humana. A tendência do ser humano, quando alguém faz alguma coisa contra ele, é ele revidar, é ele querer se vingar, é ele querer pagar com a mesma moeda que recebeu. Essa é a tendência do ser humano, essa é a tendência das pessoas. Mas o que acontece? Acontece que Jesus Cristo quer um relacionamento novo entre os seres humanos. Ele quer que o perdão predomine sobre o ódio. Ele quer que as pessoas aprendam a reconhecer a fraqueza do outro e a perdoar essa fraqueza, porque Jesus Cristo percebe que só o perdão poderá romper o ciclo de violência que existe na sociedade. Jesus percebeu que só o perdão poderia fazer com que a sociedade se tornasse um lugar gostoso de se viver. E ele quer começar aplicando isso ao grupo dos seus seguidores. Aí Pedro quer definir melhor como é essa coisa do perdão. Ele chega e faz uma pergunta mais objetiva. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? E mal Jesus ia abrir a boca para começar a responder, Pedro, naquela ansiedade, que lhe é característica, já soltou uma proposta, uma sugestão. Até 7 vezes, Senhor? Ou seja, é até 7 vezes que eu tenho que perdoar meu irmão? E olha que Pedro, com essa proposta, foi generoso. Porque o judaísmo da época de Pedro dizia que no máximo que um irmão mereceria ser perdoado, se ofendesse um outro irmão, eram 4 vezes. Eles tinham até um limite, olha só. O limite era perdoar até 4 vezes uma pessoa que fizesse um torto contra mim. Assim dizia as leis judaicas, os costumes judaicos do tempo de Cristo. E Pedro, até sendo mais misericordioso do que o contexto da sua época, ele fala 7. E aí Jesus Cristo, na sua resposta, ele faz uso de uma frase muito popular no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, vocês devem estar lembrados daqueles 2 primeiros irmãos da humanidade, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Vocês certamente se lembram, não é mesmo? Caim, por inveja, acaba assassinando o seu irmão Abel. Mas Deus impede que as pessoas se vinguem de Caim. Ninguém pode matar Caim. E aí começou a ser feita uma trova, um refrãozinho, uma musiquinha naquela época, dizendo assim: Caim será perdoado 7 vezes, Lameque será perdoado 70 vezes 7. Esse Lameque ninguém sabe ao certo quem seja, é uma figura lendária do Antigo Testamento, algum herói do deserto daquela época. Mas no capítulo 4, versículo 24 do livro do Gênesis, a gente encontra esse refrãozinho: Caim será perdoado 7 vezes, Lameque será perdoado 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer infinitamente, ilimitadamente. E Jesus se apropria desse refrãozinho do Antigo Testamento e dá uma resposta a Pedro, dizendo: Pedro, não há limites para perdoar. Você tem que perdoar até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente o teu irmão que pecar contra você. E para explicar por que Jesus Cristo é tão exigente, ele conta uma parábola muito interessante. Ele fala que um rei, um dia resolveu cobrar as dívidas que os seus empregados, seus súditos tinham com ele. Aí apareceu lá um súdito que
que lhe devia 10.000 talentos em ouro. Isso é uma soma incalculável. Ninguém, a não ser talvez o imperador de Roma, tivesse tanto dinheiro assim naquela época. Ninguém tinha esse dinheiro. 10.000 talentos em ouro, para vocês terem uma ideia, equivalem hoje a cerca de 300 toneladas de ouro. 300 toneladas de ouro. Isso daí é ouro que tem países do mundo que não tem. Para vocês terem uma ideia de quanto esse valor é alto, o general Pompeu, quando conquistou a Palestina, no ano 60 a.C., para ele não matar os judeus, ele exigiu, como tributo de guerra, 10.000 talentos. E lhe foram pagos. Da onde tiraram, não se sabe. Mas os judeus fizeram das tripas o coração e pagaram a Pompeu, no ano 60 a.C., 300 toneladas de ouro para não serem massacrados pelas legiões romanas. Então, isso era um valor incalculável. Ora, Jesus sabe disso. E por que então Jesus fala que aquele empregado devia uma fortuna tão imensa assim ao seu patrão? Porque esse empregado representa nós. O rei patrão representa Deus. O que Jesus Cristo quer nos dizer é o seguinte: nós temos uma dívida imensa, impagável com Deus. Se nós não formos perdoados por Deus, nós estamos mortos, perdidos, porque nós pecamos sempre contra o Pai. Todas as horas nós estamos pecando, a todo momento nós estamos pecando. Já levantamos muitas vezes pecando, porque a gente nem agradece o fato de estar vivo, de estar respirando, de estar despertando para um novo dia. Tem gente que já acorda reclamando: ai, que dor na coluna, ai, que dor na cabeça, ai, eu tenho que levantar para trabalhar, ai, mais um dia na minha vida. Tem gente que nem dá a primeira respirada, nem agradece ainda aquele dia que está tendo e já começa a reclamar. Nós somos ingratos, nós não sabemos reconhecer quanta coisa linda, maravilhosa Deus nos dá, todos os dias, a todos os momentos. Só sabemos reclamar, lamentar-nos. Só aí já existem pecados atrás de pecados. Então, Jesus Cristo diz: você é esse empregado que deve uma fortuna. Mas o empregado cai aos pés do rei, que é patrão também dele, suplica: Senhor, me dá um prazo e eu te pagarei. E o rei se comove, o seu coração é misericordioso, é bondoso, é o coração de Deus, e perdoa a dívida daquele irmão. Aí Jesus Cristo diz: mas você sabe como é que vocês são? Deus perdoa vocês sempre, de uma dívida imensa. No entanto, vocês, no dia a dia, não sabem se perdoar uns aos outros por pequenas dívidas que um tem com o outro. Aí Jesus Cristo diz que esse empregado, saindo do palácio do rei, encontra um colega que lhe devia apenas 100 moedas. 100 moedas era o pagamento de 3 meses de trabalho de um operário simples naquela época. Um operário humilde conseguia ganhar mais ou menos 100 moedas, um pouquinho menos, em 3 meses de trabalho. Para vocês verem a diferença entre 300 toneladas de ouro. E o salário de 3 meses tem uma diferença muito grande, né, gente? Tem uma diferença imensa. Mas Jesus Cristo dá essas quantias de propósito. Ele quer que a gente reflita sobre a diferença da dívida que a gente tem para Deus Pai e das dívidas que nós podemos contrair uns com os outros na vida. Por uma ofensa, por uma palavra maldita, por uma atitude que não era muito bonita, por uma ação que não foi honesta e assim por diante. Por mais que pequemos entre nós, por mais que erremos entre nós, isso não é nada diante da imensidão da dívida que temos para com Deus. É isso que Jesus Cristo joga diante de Pedro, para Pedro refletir. Pedro, larga de ser casuísta, Pedro. Não se fica medindo, não se fica calculando amor nem perdão. Você nunca pode fazer uma pergunta assim: ah, meu amor, você quer que eu te ame por quanto? Por 10 anos? Ó, eu vou te amar por 10 anos, um dia. Não existe isso. Quando as pessoas se amam, elas não ficam fazendo contas. Elas não sabem quando começaram a amar aquela pessoa. De repente começaram a se amar, a se gostar. De repente um não conseguia mais conviver sem o outro. Olha só que maravilha, não é verdade? Assim também é o perdão, não há limites para o perdão. Alguém então pode falar assim: mas Padre Telmo,
É impossível, Padre Telmo. Isso que Jesus Cristo está pedindo de nós é quase impossível. Como é que eu posso, como é que eu consigo amar sem medidas uma pessoa que talvez vive só me fazendo mal, só me prejudicando, só me dando dor de cabeça? Olha, eu vou contar 2 exemplos para vocês. A gente pensa que seja impossível, mas não é. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de neste mundo conhecer pessoas que não tiveram limites para o seu perdão e para a sua esperança. Uma vez, eu já até contei esse caso aqui, só vou repeti-lo rapidamente, que eu já citei ele em outras homilias passadas. Uma mulher em São José do Rio Preto, no bairro que eu era padre, o Solo Sagrado, um bairro imenso, lá da cidade de São José do Rio Preto, mais ou menos uns 50 mil habitantes vivem ali. Uma senhora um dia chegou toda alegre diante de mim, você via que era uma senhora com o rosto bem envelhecido, era uma senhora de 50 e poucos anos, gente, mas o rostinho dela fazia ela se parecer com uma senhora de mais ou menos uns 80 anos, para vocês terem uma ideia, de tão envelhecida e acabada que estava aquela mulher. O rosto dela denotava de 75, 80 anos no mínimo, mas a idade real dela, a idade biológica dela não passava de 52, 53 anos, mais ou menos. Mas ela chegou tão feliz um dia, e que eu perguntei, nossa, a senhora hoje está contente, porque ela nunca saía da missa, ela sempre estava lá na paróquia, na comunidade, e ela chegou, e ela estava tão feliz naquela manhã, eu perguntei, minha senhora, o que aconteceu? Ela falou, padre, o senhor não sabe, depois de 30 anos, lutando todos os dias, me esforçando todos os dias com meu marido, eu hoje posso festejar a minha vitória e a vitória dele. Ele conseguiu, padre, se libertar da doença do vício do álcool. Hoje o meu marido é outro homem, ele não me xinga mais, não me bate mais, não me agride mais. Hoje ele é uma pessoa super gentil em casa, só falta adivinhar o que eu quero. E nós, ele está aqui sentadinho comigo também na igreja, ele passou a frequentar a igreja comigo, coisa que ele nunca fez, ele nunca queria vir, porque ele tinha a consciência dele pesada, porque ele vivia preso ao álcool, vivia preso na cachaça. Depois de 30 anos, eu já tinha até quase desistido, eu já tinha levado ele em associação antialcoólica, alcoólatras anônimos, eu já tinha levado ele no amor exigente, eu já havia levado esse meu marido em tudo quanto é grupo de ajuda que o senhor pudesse imaginar. De todos ele saía, igual ou pior que tinha entrado. Eu cheguei a pensar que nunca conseguiria ter essa graça, essa vitória. Mas eu não desisti dele, porque eu sabia, padre, que o dia que eu tivesse desistido do meu marido, ele ia se afundar de vez. Aí ele ia viver nas sarjetas mesmo, aí ele ia viver nas ruas mesmo. Porque quem ainda segurava ele, e quem ainda lhe dava um pouco de dignidade, era eu. Eu tinha consciência disso. Eu não podia abandonar esse homem, porque bem ou mal foi o homem que eu escolhi para viver com ele. Ele é o pai dos meus filhos. Eu amo meus filhos são maravilhosos, eu não tenho que reclamar dos meus filhos. E ele é um fraco, ele se deixou dominar pelo álcool, mas eu lutei, padre, e hoje eu consegui. Essa mulher, com o rosto de 80 anos e idade de 50 e poucos, depois de 30 anos conseguiu uma vitória. Está aí um exemplo, está aí um exemplo. Eu também tive o privilégio de conhecer pais, que os filhos começaram a se drogar, a roubar coisas dentro de casa, depois foram expulsos da casa, eles começaram a aprontar na sociedade, foram parar até em prisão, deram processos, polícia bateu na porta da casa desse casal tantas vezes, mas por incrível que pareça, esses pais lutaram com esses filhos por mais de 15, 20 anos, até que eles se emendassem, até que eles virassem gente. 15, 20 anos. De labuta com esses filhos que se drogaram, eram dois, e era um casal de igreja, um casal acostumado a dar testemunho, mensagens, palestras, encontro de casais, de noivos, assim por diante. De repente eles abandonaram tudo de vergonha, porque eles falaram, como é que eu posso dar testemunho se na minha casa 2 filhos meus se drogaram e eu não percebi isso? Quando eu percebi já era tarde, quando eu percebi eles já estavam tirando coisas de casa para poder comprar as drogas que eles queriam usar. Como eu poderia dar testemunho se dentro da minha casa aconteceu uma desgraça como essa? Então, olha só. E esses pais lutaram até ver os seus filhos fora
daquela desgraça de vida que eles vinham levando. Então, meus queridos, eu posso dar testemunho e dou testemunho a vocês. É possível sim a gente ter a capacidade de perdoar infinitamente. Eu já vi esposas fazerem isso, já vi pais fazendo isso. Por que você não pode conseguir fazer isso? Sim, o perdão é a única maneira da gente ser feliz. Preste atenção nisso. Quem não perdoa, sempre ficará com aquele veneno correndo dentro de si. O veneno do ódio e da raiva, ele fica correndo dentro da vida da pessoa que odeia e que tem raiva. Ele vai matando você, e não aquele que você odeia, e não aquela pessoa que você tem raiva. Não, a raiva, o ódio, a dificuldade de perdoar, é um veneno que corre nas tuas veias, e vai matando você aos poucos. Por isso que Jesus Cristo foi muito duro no final do Santo Evangelho de hoje. O que disse Jesus Cristo? Que aquele rei, quando ficou sabendo que aquele empregado que ele tinha perdoado uma fortuna, não foi capaz de perdoar 3 meses de salário que um outro colega dele lhe devia, ele mandou aquele empregado ser torturado e ficar na masmorra até pagar o último centavo. Ou seja, ele ia passar o resto da existência dele na prisão, porque ele jamais conseguiria pagar aquela dívida imensa. E Jesus Cristo emenda: é assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se não fordes capazes de vos perdoar uns aos outros. Jesus Cristo deixa claro que Deus vai nos tratar com a mesma medida com que nós tratamos os outros irmãos. Então, se você não sabe perdoar os seus irmãos, se você não é capaz de perdoar as pessoas e de amar as pessoas, cuidado, porque é este mesmo tratamento que Deus vai dispensar a você. Amém? Vamos então juntinhos, com fé e amor, professar nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Querido Pai, neste momento nós os apresentamos com muita humildade as nossas preces, nossas intenções, nossas necessidades como comunidade aqui reunida. Se for do vosso agrado, atendei-nos, Senhor. Após cada prece, rezemos juntos. Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Renovai, Senhor, nossa mente e nosso coração, para que sejamos sempre instrumentos de vossa misericórdia, principalmente para com os pequenos e fragilizados, nós os pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Fortalecei vossa Igreja e seus ministros, e todos os que têm a missão de coordenar e animar a Igreja, para que sejam testemunhas fiéis de vosso amor misericordioso, nós os pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração manso e sereno, capaz de acolher sem discriminação, a perdoar com sinceridade, como vós mesmos fazeis conosco. Nós os pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Deus de bondade e misericórdia, olhai por todas as pessoas enfermas, para que encontrem conforto e consolo para aliviar as dores do corpo e da alma. Nós os pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Nós vos suplicamos, ó Deus, que essa pandemia possa chegar logo ao seu final. Enquanto isso, fortalecei na fé e na esperança os doentes e seus cuidadores. Nós os pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pai de bondade, tudo isso nós os suplicamos e pedimos em nome de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive, na unidade do Espírito Santo. Amém.
E agora, vamos preparar com muita alegria esta mesa do Santo Altar, que será a mesa da qual todos participaremos daqui mais alguns momentos. 403. Que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nossa festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Que celebremos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nossa festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Acompanhamos a oração eucarística número 7. Encontra-se na página 39 do nosso livro. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper.
Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. A vossa misericórdia. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor e a alegria da voz da nossa salvação. Quatrocentos e 40. Nosso Deus Senhor é santo, 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 do universo criador. Santo, santo, céus e terra alegres cantam. Santo, santo, e nós cantamos seu louvor. Santo é o Senhor, lá no céu e aqui na terra. Hosana, Hosana, bendito seja o Senhor. Hosana, Hosana, nosso Rei, nosso Deus. Hosana, Hosana, a Ele glória e louvor. Hosana ao Senhor, bendito é aquele que vem. Hosana, amém. Bendito é aquele que vem. Hosana, amém. Amém. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido, e aqueles que nos acompanham também em seus lares, e derramai a força do Espírito, para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho justo e santo entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. A vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Enquanto ceava com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje, celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, nós os apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação, que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, tudo se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e de amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Reginaldo. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos, com os vossos santos. Ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs já falecidos, de modo especial hoje recordamos Maria Dolores Duran de Araújo e Marlene Rodrigues Souza de Jesus, que há 7 dias apenas nos deixaram. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Bem vês o mundo em que vivemos, por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai
e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos juntos. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. 547. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando venha o mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale um monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais força para subir, sem coragem de assumir o teu de Deus pedir, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale um monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora eu convido a todos a prestarem bastante atenção aos avisos daquilo que estará acontecendo nesta semana em nossa comunidade paroquial. Escutemos. Amanhã, segunda-feira, às 19h30 no Salão Paroquial, haverá reunião com a Pastoral do Dízimo. Presença importante de todos os membros. Só que em vez de ser no Salão Paroquial, nós vamos fazer essa reunião aqui na igreja. Então, atenção, todos os membros da equipe paroquial do Dízimo, tá certo? Nós teremos, então, reunião amanhã aqui na igreja, às 19h30. Dia 28, que é a outra segunda-feira, né, sem ser amanhã, a outra ainda, às 19h30, acontecerá a Assembleia Eletiva da Caritas Paroquial. Nós estamos refundando a Caritas e teremos uma Assembleia Eletiva. Nessa reunião,
poderá participar qualquer membro da nossa comunidade, desde que se inscreva até o dia 25 na secretaria paroquial. Então, até dia 25, essas pessoas que quiserem participar dessa reunião, onde será eleita a nova diretoria da Caritas, devem, então, se inscrever na secretaria paroquial. Por isso que nós já estamos dando um aviso desde agora. Esse aviso também nós já mandamos para todos os grupos de WhatsApp aqui da comunidade. E nós estamos também pedindo doação de frangos. E olha, gente, nós precisamos contar com a colaboração de toda a Urânia e região. Porque este ano nós não vamos poder realizar, infelizmente, a quermesse de São Benedito, que seria em outubro, no próximo mês. Devido a isso, nós estamos fazendo a promoção do frango assado para pelo menos não perdermos tudo aquilo que iríamos arrecadar com a quermesse. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa paróquia não consegue se manter apenas com a doação do dízimo mensal, porque tem muita gente ainda que não é dizimista, tem muito dizimista que contribui com muito pouco e não paga realmente o dízimo verdadeiro, não oferece realmente o dízimo de verdade. Se assim acontecesse, certamente nossa paróquia seria autossuficiente só com o dízimo, e esse seria o correto. Mas infelizmente, nós não estamos nessa situação. Então nós necessitamos das promoções. Sem as promoções, a nossa paróquia não tem como se reger sozinha. Então nós estamos com uma campanha importantíssima. Todo católico é convidado a doar R$15. E isso não pagará o frango também não. O custo do frango já está acima desse valor. Quando determinamos esse valor, já subiu. Aliás, está tudo subindo muito no nosso país, né? A alimentação está assim fora do controle, está uma coisa de louco. Então nós pedimos encarecidamente que você que é de equipe, quando for procurado, faça a sua doação com generosidade. Se você, por exemplo, estiver tão apertado que não possa dar R$15, dê 10. Contribua com alguma coisa, isso que é importante. Já que nós não vamos ter a quermesse, vamos ter somente a promoção do frango assado. Então, por enquanto, nós estamos arrecadando o frango, depois nós vamos vender o frango, né? São duas etapas que nós vamos ter aqui na nossa comunidade. Infelizmente, é assim que funcionam as coisas. Outra coisa importante, os ministros da distribuição eucarística já começam, a partir de agora, a distribuir a Eucaristia nas casas. Então, a gente faz um apelo, se você conhece algum vizinho seu que está enfermo, ou é idoso, é católico, pergunte se quer a visita e se quer receber a Sagrada Comunhão e dê o nome e endereço e telefone direitinho aqui na Secretaria Paroquial para que os nossos ministros possam depois se dirigir a essas casas. Então nós contamos com a ajuda de todo mundo. Não vamos permitir que pessoas enfermas, pessoas idosas fiquem sem receber a comunhão. Se você tem conhecimento, nos indique, nos ajude. Essa é a sua função. Todo mundo é missionário na Igreja Católica, gente. Na Igreja Católica não existe arquibancada, se alguém ainda não percebeu. Todo mundo joga no meio do campo. Não existe quem assiste. Não existe esse negócio de católico não praticante. Ou você é católico e faz e trabalha para a sua igreja e evangeliza, ou você não é católico. Não existe católico não praticante. Essa categoria foi inventada pelo povão e não existe. O que existe é o católico de verdade, que é aquele que veste a camisa da sua paróquia, é dizimista, contribui, colabora, participa, trabalha, se esforça, soa a camisa. Esse sim é católico de verdade. E é desse tipo de católico que nós precisamos, não é verdade? Aquele católico que fica em casa no sofá assistindo pela televisão missa, isso daí não nos interessa. O que nos interessa é o católico que trabalha de verdade, a pessoa que se dispõe a trabalhar. E nós precisamos que você nos ajude a localizar pessoas da nossa comunidade que estão há meses sem receber comunhão e que estão precisando de receber o Cristo Eucarístico nas suas casas. Nos indique que os nossos ministros irão com toda alegria lá fazer uma visita, uma celebração e levar a Santa Comunhão. Também nós estamos renovando as assinaturas daquele livretinho que tem a liturgia diária. Se você quiser renovar, então até dia 20 desse mês você deve nos dizer na Secretaria Paroquial, até dia 20. E se você não assina e quiser assinar,
para poder acompanhar a liturgia de todo dia, é só também fazer contato com a Secretaria Paroquial até dia 20 de setembro. E nós prosseguimos com a nossa campanha da solidariedade, arrecadando cestas de alimentos. Só que a cesta, como tudo está subindo, também subiu. Ao invés de 60, agora o supermercado está pedindo 70 pela mesma cesta. Então, R$70 é o custo da cesta. Quem não puder dar uma cesta sozinho, pode se unir a uma outra pessoa, dar metade, e a gente vai completando e vamos destinando essas cestas às famílias que realmente estão carentes na nossa comunidade. E a tendência, gente, daqui para frente é aumentar a fome. Com o preço dos alimentos em disparada, com o auxílio cortado pela metade, e que vai até o final do ano, vocês vão ver o que vai virar do Brasil a partir do ano que vem. O desemprego altíssimo. Quem lê jornal todo dia eu vejo notícias de fábricas, de indústrias que vão demitir pessoas. Essa semana agora a Volks diz que vai demitir 5 mil. Semana retrasada, a outra demitiu 10 mil. Está desse jeito, está desse jeito. Só está gostando da situação quem está cego e quem não se informa, o que é um pecado sério. Tem muita gente que não quer se informar, não quer saber o que se passa no mundo. Tudo bem, só que o mundo não vai ser diferente porque você deixa de ver o que nele acontece. O mundo é o mundo. E o bom cristão é aquele que está atento ao que está acontecendo no mundo, porque Deus escreve para nós através dos acontecimentos do mundo. Então vamos ficar ligadinhos, porque a coisa não está nada fácil, gente. Muita atenção. E também nós convidamos vocês a nos acompanharem semanalmente pelo YouTube ou pelo Facebook. Nós temos 2 programas diários, que está tendo uns probleminhas, Vamos ver se a gente resolve esses problemas, para variar também. E vai ao ar sempre às 7 da manhã, deveria ir ao ar a leitura orante do Evangelho Diário, e às 18 horas, a Hora da Ave Maria. São 2 programas de meditação bíblica e oração, para você, de Urânia, região e qualquer parte do Brasil ou do mundo, porque pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, esses programas que estão sendo gerados, produzidos, com muito carinho, aqui em nossa paróquia para você. Amém? E nós agora agradecemos todos que nos acompanharam. Pedimos 1000 desculpas, hoje a missa não foi transmitida ao vivo, por problemas na nossa internet. Vamos tentar essa semana resolver essa questão. Mas você que acompanhou essa gravação, nosso muito obrigado. Passe esses avisos às outras pessoas, nos ajude a evangelizar. A igreja é sua, é de todos nós, todos somos igreja, gente. Nós temos que ter um carinho e uma atenção especiais para a nossa comunidade. É nela que nós vivemos, é para ela que nós trabalhamos. E a bênção final vai constar de 3 breves intercessões. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. O Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto